Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. Eu nasci em Bituruna, Paraná. A minha família era eu e minha mãe e minhas 5 irmãs. Eu era uma criança muito revoltada com a vida por causa dos problemas, né? Desde criança já sofrendo, né? Porque primeiramente me criei sem pai, meu avô materno, né? Matou meu pai. Então era uma pessoa muito complicada, assim. Acho que até por isso que as professoras nem deram importância pelo que eu falei, achando que era pra chamar atenção. É sempre estupro, né? 8 anos. Não, é que lá não tinha respeito nenhum. Eu querendo ou não, ele não pedia, ele exigia. Meu sonho era ser cantora. Hoje eu tento adormecer esse monstro que tipo assim, não consigo tirar ele dentro de mim, o fantasma do passado, né? Mas eu tento adormecer e pensar, hoje eu sou feliz e é passado, né? O que importa é daqui pra frente, eu cuidar dos meus filhos e, se Deus preparado, eu reencontrar os meus 2 meninos, que eu tenho fé que assim como as minhas meninas me encontraram, eles vão me encontrar, já deixei certinho pra eles me encontrar e eu explicar por que eu não tô com eles, né? Eu tenho 6 filhos, 3 com o primeiro, né, com o pedófilo, 1 com esse rapaz que daí não aguentou a pressão, foi embora, e 2 agora com o meu atual marido, que é uma bênção, né, na minha vida. RIC Podcasts apresenta Túmulos Invisíveis, apresentado pela sargento Tânia Guerreiro. Episódio de hoje: O perigo dorme ao lado. Nós temos hoje uma entrevistada que tem uma história bem triste, mas que saiu do silêncio, quebrou o silêncio na vida dela. E com muita coragem, hoje ela vai trazer para nós a saga que ela viveu durante anos. O nome da nossa entrevistada de hoje é Márcia. Nós vamos ouvir a Márcia, o que ela tem para nos contar, do que ela vivenciou, do que ela viveu nas unhas de um pedófilo. Márcia, é com você. Eu, com 9 anos, minha mãe arrumou um homem para ela, né, um padrasto pra gente. Nós éramos em 6 irmãos. Só que algumas das minhas irmãs mais velhas já saíram morar fora, né, com as tias. E ficou eu e uma irmã mais velha que eu em casa. Quanto tempo as irmãs demoraram para sair? Quanto tempo essas irmãs viveram sobre o mesmo teto desse padrasto? Elas saíram antes da minha mãe arrumar esse padrasto. Porque antes então disso, elas arrumaram... A minha mãe tinha um outro marido, né? Que ela teve 3 filhos com ele, só que ele só batia na gente, ele era agressivo, mas nunca, tipo, mexeu com a gente, né? Aí minhas irmãs saíram morar fora e eu e minha irmã ficamos. Quantos anos tinha tua irmã na época? Era mais nova que você? Se eu tinha 9, ela tinha 10, era um aninho pouquinho mais velho. Um ano mais velho que eu. Aí, então, minha mãe arrumou esse outro padrasto depois que ela separou do primeiro, no qual ela teve 3 filhos com ele. Então, ela pensou em arrumar um outro, né? Porque ela não sei se ela não sabia ficar sozinha ou ela pensava que seria mais fácil cuidar da gente. Só que ela não sabia que ela estava trazendo um bandido para dentro de casa, né? Além de ser agressivo, ele bebia bastante, batia nela, batia na gente e mexia comigo. Só que quando eu fui contar pra minha mãe, achando que, sei lá, ela ia tomar alguma providência, né? Ela ficou muito brava comigo. Ela brigou, me ameaçou, né? Veja bem, pessoal, a história da Márcia é uma história que acontece dentro da maioria dos lares. A mãe não acreditou nela. Pelo contrário, bateu nela. Quer dizer, vitimizou mais ela ainda. Aonde ela deveria ter o apoio, que é o porto seguro, que é a mãe, ela deu a negativa, disse não. Você está mentindo.
Continue, Márcia. Aí ela me intimidou mesmo, né? Não acreditando em mim. E eu fiquei quieta, calei. Só que eu tinha medo de contar pra ela, medo de contar pras outras pessoas e medo do cara. Então eu acabava fazendo tudo que ele pedia. Na época ainda eu estava na escola. Só que aí eu comecei a contar para minhas professoras, mas como eu morava no interior, né? E todo mundo conhecia ele, sabia que era um homem muito violento, ameaçava até as professoras. Peraí, Márcia, você contou para tua professora? Contei. E ela não tomou providência? Não. Quem sabe dos casos de pedofilia e não faz nada, também abusa. Também é conivente. Qual seria o papel desse professor nessa situação? Ouvir a história da Márcia, fazer uma ata do ocorrido, não adiantava chamar a mãe. Porque, segundo a história da Márcia, a mãe sabia, não acreditava. Então, o que ela tinha que fazer? A professora chamar a equipe pedagógica, fazer uma ata do ocorrido e fazer um relatório para o Conselho Tutelar da cidade, se já houvesse na época, e um relatório para o Ministério Público, para isentar ela de qualquer responsabilidade, para poder ajudar essa criança, que tinha 9 anos e pediu ajuda para quem? Para a professora, porque já que a mãe não ajudou. Então, quem não faz nada também abusa. Pode continuar, Márcia. Então, eu pensei que ela não poderia me ajudar mesmo por ele ser violento e ela saber, né, que ele era. Eu até pensei, tudo bem, né, ninguém pode me ajudar. Então, passou dias, ele acabou descobrindo, ele me tirou da escola. Aí eu fui comentar com a minha irmã, um ano mais velha que eu, né, que estava acontecendo, porque eu ficava buscando ajuda com todo mundo, assim, só que eu sabia que ninguém podia me ajudar. E a minha irmã falou, Márcia, eu também estou sendo abusada. Faz dias. Aí ela me contou em detalhes quando que foi, aí eu lembrei, né? Então fazia meses já. Só que ela não foi contar pra minha mãe por quê. Ela viu o que aconteceu comigo. Ela falou, eu pensei em contar pra mãe, mas eu vi o que aconteceu com você, né? Então eu não tive essa coragem. Então você veja, o abusador, ele nunca abusa de uma só criança. Ele abusa de quantas crianças ele puder naquele ambiente e quantas crianças ele puder tocar fora dali. Digamos que venha a criança brincar ali com elas, ele iria abusar. E ele não faz isso de forma coletiva. Por exemplo, ele não abusava de você e da tua irmã no mesmo ambiente, Márcia? E ainda ficava com a minha mãe, né? No caso, ele teria 3 mulheres. Então, ele abusava de você e abusava da tua irmã, mas não junto. Não. No mesmo ambiente. Não, como a gente morava no mato, ele gostava de caçar. Então, uma noite ele saía e levava uma, aí outra noite levava outra. À noite para caçar com ele? Aham, muitos perigos a gente enfrentava. Eu me lembro, né, de onça, assim, rugindo perto. Só que dele ele levava bebida, ele bebia, aí dava sono, dormia, nós dormíamos no mato. A gente ficava aterrorizada, apesar de estar sendo abusada, medo de bicho, né? E ele fazia a gente andar armada, né? Eu sempre andei com espingarda nas costas, facão. Aí ele ainda se exaltava pros amigos dele, né? Que era meu piazão, ele chamava. Porque acho que eles até desconfiavam, mas ninguém tinha coragem de fazer nada, né? Pra ajudar a gente. O que ele fazia comigo, fazia com a minha irmã. Então, não tinha diferença nenhuma, né? Só que a minha irmã nunca contou pra minha mãe. Porque, tipo assim... Agora que ela fala sobre o assunto, depois que eu, né, tive coragem de falar. Mas ele sabia como calar a gente. Aí quando ele viu que eu já estava ficando mocinha, chegando nos 13 anos, ele falou para minha mãe, eu vou visitar a minha irmã. Falou o local que ele ia. A mãe, acho que sempre soube, né? Falou, tudo bem. Ele falou, mas eu vou levar a Márcia junto para ajudar a levar alguma coisa, né? Roupa. Aí ela não impediu, não se opôs, nada. Aí a gente foi. Só que quando chegamos lá, a pé, né? Andamos longe, a gente sempre sem dinheiro, trabalhando só na roça, né? Eu desde os 6 anos de idade eu trabalho na roça, trabalhei, né? Aí a gente chegou lá, já tava noitezinho, chegamos na irmã dele, uma casinha assim de interior, né? De madeira. Aí chegamos lá, ele falou, nós não vamos voltar mais. Você vai ser minha mulher, porque você está com quase 13 anos. 13 anos? Já tá com quase 13 anos, tua menstruação está quase descendo, então vai que você engravida. Falou assim.
E eu comecei a chorar, né? Tipo, acabou com o meu passeio, que eu já estava até empolgada, né? Que ia conhecer esse parente e tal. E acabei engravidando rapidinho. Na primeira menstruação, engravidei. Com 13 anos, eu tive minha primeira filha. 13 anos. 13 anos, em 2002. Fez pré-natal, fez tudo. E ninguém fez nada? Não, ninguém fez nada, mas eu fiz o pré-natal. Aí fica um alerta. Se uma criança com 13 anos dá entrada em um hospital, qual seria o papel desse médico? Ou fazer o pré-natal. Ele não teria que perguntar a ela? Ele não teria que denunciar ela, denunciar o pai dessa criança? É claro que teria. Porque não importa se ele é maior e se ela é menor. Não importa, é crime do mesmo jeito. Então, veja quantas falhas tem nessa história. Falha da mãe, falha da professora e falha do médico. Ninguém quis ajudar essa criança. Pode continuar, Márcia. Aí eu pensei, né, quando eu tive minha filha, eu pensei se ia ser triste a minha vida, igual era, né, longe da minha mãe, sozinha no mundo, só com ele, né, mas eu apanhava bastante, ele bebia muito, assim, sabe, ia pros bar, ficava até meia-noite, voltava, eu tinha que estar em pé, não podia estar dormindo, apesar de ter trabalhado durante o dia na roça, trabalho pesado, até mesmo gestante, e tinha que estar em pé. Deus o livre se a comida estivesse fria, né? A gente tinha que esse fogão a lenha de barro, né? Porque a gente era muito pobre mesmo. E se eu estivesse dormindo, ele falava, por que você tá cansada? O que você andou fazendo que você cansou tanto que tá dormindo? Nossa, daí ele me batia. Quando você me deu canada de espingarda, com cano de espingarda na cabeça, né? E por qualquer motivo, ele ficava muito agressivo. E daí eu pensei, eu vou me agarrar na minha filha, né? Vai ser minha companheirinha. Aí ela foi crescendo, só que eu não sabia como cuidar. A gente ia na casa dos amigos dele, eu não sabia que tinha que levar uma fralda, uma roupa a mais. Claro que não tinha fralda descartável, era pano mesmo, né? Eu não levava. Eu chegava com a criança toda molhada lá, as mulheres me ajudavam a cuidar, né? Faziam roupinha, porque eu não fazia a maior noção, assim, como cuidar uma criança. O que eu sabia era amamentar, amamentava ela. E ela foi crescendo, e daí a gente morando em fazenda, e até o fazendeiro sabia, só que já era tão normal assim no interior, né? Fundão de fazenda, ele sempre gostou de morar, porque era mais difícil acesso, não tinha perigo de eu sair. Aí o tempo foi passando, com 15 anos eu tive minha segunda filha, e sempre, né, ele brigando comigo, nunca me respeitou, assim, eu fiz cesárea da primeira filha, não me respeitava, nada, nas 40 dias que a gente precisa se cuidar, né, e foi passando, e aos abusos, normal, né, e briga, me caluniava bastante, se ele chegasse em casa e eu falasse, fulano veio aqui, nossa, ele já pensava que eu fiquei com uma pessoa, né, sempre me julgou. Aí, com 15 anos, né, eu tive a segunda filha, que eu falei, e com 18 anos eu tive o terceiro filho, e o tempo foi passando, e nada mudou. Aí, quando eu pensei, a gente morando em fazenda difícil, eu não sabia como sair daquela vida, né, difícil. Só que daí eu soube de um rapaz que estava gostando de mim. Daí eu pensei, sabe o quê? Eu vou usar ele como um passaporte para mim sair dessa vida. Só que eu não podia levar as meninas. Aí o cara tinha moto, né? Daí eu combinei, eu quero muito reencontrar minha mãe. Eu não sei se ela vai me aceitar, mas eu quero que você me ajude. Daí ele falou, não, tudo bem. Aí a gente marcou um encontro, eu deixei minhas duas filhas para trás. Eu tava, acho que com... Você deixou com anos. quem, Márcia? Eu deixei em casa, dormindo, e ele tinha saído beber na casa do amigo, porque eu sabia que ele ia chegar e ia brigar comigo. Era a rotina minha, e eu não aguentava mais aquilo. Aí eu deixei em casa elas e saí. Dei janta pra elas, né? Só que elas ficaram jantando. Quando eu passei assim um riachinho, eu tava subindo uma subidinha, eu escutei a mais velha gritando, chamando por mim. Nossa, meu coração partiu aquela hora, eu não sabia o que fazer, mas sabia que se eu voltasse, eu ia apanhar, né? Porque eu já estava acostumado com isso, mas não aguentava mais. Aí eu fui embora. Posei na casa de uma vizinha, contei, tô indo embora, tô deixando as meninas e depois eu vejo o que eu faço. Daí peguei, outro dia o rapaz foi, me encontrou, né? E fomos procurar minha mãe.
Daí a gente encontrou, cheguei à casa da minha avó, não sabiam que minha mãe morava, se estava viva, porque isso se passou 8 anos. Aí chegando lá, minha avó falou, não, tá lá em tal lugar. Aí eu fui e encontrei. Minha mãe já estava com outro velhinho lá, um senhorzinho. Daí a minha mãe não estava em casa, sei que a gente acabou indo até o encontro dela. E foi um reencontro bom, foi maravilhoso, minha mãe feliz, falou, sabia que um dia você ia voltar, nunca me julgou assim por nada, né? E minha irmã já estava grande, já era uma mulher casada, tinha um filho, nossa, eu gostei muito de reencontrar eles. Só que daí eu comecei a ficar pensando nas minhas filhas, né? Porque eu não me conformava em ter deixado elas, ficava muito triste. Qual era a idade delas? A mais velha estava com 6, a outra estava com 3. Você não pensou que ele poderia abusar das filhas? Não, no momento eu não pensei. Mas você sabe que o pedófilo, ele abusa de filhas, de netas, de bisnetas. Mesmo ele sendo velho e impotente, ele não para de abusar. O pedófilo só para de abusar, Márcia, depois de morto. Ainda é capaz de abusar do capeta no inferno. Pois é, mas eu quase que cometi o mesmo erro que minha mãe, né? Eu não pensei no momento. Só que eu queria sair daquela vida, não importava como. Aí eu falei, eu vou procurar a justiça, eu vou entregar ele, contar tudo que ele fez, porque eu já sabia, né, os crimes que ele havia cometido, né? Ele tinha matado pessoas, né? E levou eu e minha mãe ainda pra ajudar a queimar os cadáveres. Então, eu sabia muita coisa sobre ele, entreguei ele pra polícia e aí o conselho levou as meninas. Fizeram exame e tal, tudo, graças a Deus, bem, né? E ele não espancou as filhas quando ele chegou e não te encontrou? Não, ele não espancou, mas ele maltratava, né? Como ele sempre maltratou, né? Ele brigou com elas, não porque eu deixei, mas ele ficou uns dias só com elas, né? E daí elas foram pro conselho tutelar. Aí eu fiquei com o menino, né, que eu trouxe junto, que eu consegui trazer um menino só. Aí eu acabei engravidando desse rapaz. Aí eu fiquei grávida dele e com outro menino já de 2 aninhos. Só que aí minha mãe começou, tipo, demonstrar indiferença pra gente por causa do menino. Ela falava que parecia muito com o pai, né? E o rapaz acabou não aguentando ali morar junto com a minha mãe, né? E ele foi embora. E eu fiquei grávida. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou aguentar, minha mãe maltratando, ela começou a canhar comida pro meu filho, pra mim, brigava, eu chorava muito, ele chorava junto comigo, sem saber o que tá acontecendo, mas só de ver eu chorando, né? Aí eu pensei, vou entregar eles pro conselho também, né? Eu não tenho condições nem psicológicas e nem financeira pra cuidar deles, só trabalhando na roça, o que eu ganhava, né? Aí eu entreguei eles no conselho tutelar. Aí eu falei, quando que vocês podem buscar eles? Daí eles falaram, a gente vai agora mesmo. Nossa, mais uma vez meu chão desabou, né? Ter que chegar em casa com o conselho e pôr as crianças dentro do carro. Né? Qual que era a idade dos seus filhos? Tava com 1 mesinho, o menor, e o outro estava com 2. Então ele estava amamentando ainda? Não amamentei, eu não tive leite. Ah, você não teve leite? Não tive, porque foi uma gravidez assim, muito conturbada, né? Muito sofrido, né? Porque a minha mãe foi boazinha no dia que eu reencontrei ela. Depois, meu Deus, não era a mãe que eu deixei, né? Quando eu parti 8 anos atrás. Aí o conselho levou eles, meu filho foi chorando. Mãe, vem junto, vem junto. Falei, não, filho, você vai, depois a mãe vai atrás de você. Falei assim, né? E ele foi, mas foi muito chorando. Aí minha mãe chorou, né, de ver aquela cena, que ela tinha bastante culpa. Minha irmã chorou e o conselho levou eles. Eu tive que assinar um papel desistindo, né? E daí eu tava muito mal, mas nada mais fazia tipo, sentido na minha vida, né? Só que nem diz, nunca pensei em suicídio ou alguma coisa assim do tipo, né? Sempre superando, tentando achar um meio pra escapar daquilo, né? Aí minha irmã falou, Márcia, vai na casa da nossa irmã, né, aqui. Aí eu peguei e vim pra trabalhar, tentar estudar, porque eu só aprendi a ler, como eu aprendi a ler na Bíblia, né? Porque o cara, além de ser bandido, psicopata, dava um de crente, evangélico, né? Fazia a gente ler a Bíblia. Aí se lesse... Ele se escondia atrás de uma religião. Se escondia atrás de uma religião. O pedófilo, gente, ele não tem característica específica. Ele tanto pode ser evangélico, como ele pode ser católico, como ele pode ser ateu.
Ele não tem característica. A maioria deles se esconde atrás de uma religião. Mas isso não significa que ele é bonzinho. Por isso nós não podemos confiar em ninguém. Não é porque está dando glória a Deus, aleluia, andando com a Bíblia, que ele é santo. Você tem que ver o caráter da pessoa. E esse caráter você vai ver ao longo das coisas que ele vai fazendo. Nós não podemos julgar e condenar, nós podemos desconfiar. A gente não pode confiar totalmente. Daí eu cheguei aqui, né, para arrumar um trabalho, consegui um trabalho de diarista e comecei a trabalhar na casa de uma mulher, né? E lá tinha 2 filhos, aí eu comecei a gostar de um, ele gostou de mim também, né? E a gente acabou se conhecendo e eu casei. Só que quando eu casei, minha irmã foi lá e adotou os meninos lá no conselho, né? Porque pra irmã é mais fácil, né? Que daí é tia, né? Sim, ela tem prioridade. Prioridade. Ela pegou aquele afastamento, né? Depois que adota, pode também, né? Licença, maternidade e tudo. E daí falou, Márcia, você fica com o mais velho e eu fico com o mais novo, pode ser? Daí eu falei com a minha família, né, atual, minha sogra veio pra cima de mim e falou, você armou pra cima da gente. Quando você veio morar aqui, você falou que você não tinha mais como ter os filhos porque você tinha desistido. Eu falei, realmente? Eu não enganei vocês. Eu não tenho como adotar os meninos. A minha irmã adotou, é ela que tem que ficar. Jamais o juiz vai me dar pra mim agora, né, a guarda deles. Aí a minha irmã ficou muito brava comigo e não ficou com as crianças, entregou pro conselho de novo. Como se fosse para punir eu, né, no caso. Hoje a gente se dá bem, né, porque eu não guardo mágoa de ninguém, tá tudo bem entre a gente. Só que os meninos daí foram adotados e eu nunca mais soube deles. E as meninas, Márcia? As meninas, graças a Deus, eu descobri que elas foram adotadas. E fiquei muito feliz, né? Porque como elas foram lá e eu não assinei desistência nenhuma, né? Quando o conselho levou, veio um papel na minha casa para mim assinar. Que elas estavam sendo adotadas e tal. E aí eu assinei, graças a Deus, elas foram adotadas bem. Passou um tempo e descobri que eu recebi uma ligação, né? Que a mãe delas estava me procurando, a mãe adotiva, né? Que a mais velha estava com leucemia. Foi em 2016. Nossa, meu chão desabou mais uma vez. Falei, meu Deus, agora eu acabei de descobrir que minhas filhas estão bem, onde estão? E o Senhor vai levar elas assim, né, com câncer? Aí eu fui lá, visitei ela no hospital e tava bem, graças a Deus, né, apesar da enfermidade. Mas foi uma forma que Deus achou de reencontrar nós. Hoje nós somos amigas. A mãe é maravilhosa, policial rodoviária, ela e o esposo. E ela está bem de saúde hoje? Tá, graças a Deus, sarou. Foi só uma forma, assim, que Deus achou da gente se aproximar, né? Somos muito amigas, eu e minhas filhas. Aí, os meninos que eu pensei, eu tava conversando com a mãe de uma amiga minha, né? Essa que preparou de eu vir aqui hoje. E ela falou, Márcia, faz uma cartinha e leva lá no fórum e fica junto com o papel da adoção, né? Tudo os papéis dos meninos. E um dia, se eles procurarem por você, eles vão achar teu endereço, tudo certinho, né? E assim eu fiz, levei lá, fui muito bem atendida e ficou o papel. O dia que eles quiserem me procurar, eles vão conseguir, né? Aí eu sempre gostava de falar do meu problema para um e para outro, tipo, tentando buscar ajuda, porque isso me prejudicava muito, né? Ajuda psicológica, Psicológica, Márcia. Aí eu conversava com a minha sogra e falava, não é bom você ficar falando. Deus preparou uma família maravilhosa para você. Para de ser egoísta, ficar falando o passado. Mas eu queria falar. Eu queria desabafar. Você contou isso pro seu marido? Sim, contei antes de gente, tipo assim que a gente se conheceu, né? Só que ele me aceitou do jeito que eu era, com o meu passado, né? Normal, ele me apoiou em tudo, né? Ô, Márcia, isso trouxe alguma consequência pro seu casamento que atrapalhou a vocês? Não, porque meu marido, ele é muito paciente, ele me entendia. Se eu falava, não quero, não posso, ok. Tipo, uma pessoa maravilhosa, né? E não é que as pessoas exigentes, eu falasse do meu passado, jamais toca no passado meu, sabe? Então eu tenho essa companhia boa, né? Só que daí, como eu queria falar, não com ele, assim, porque se eu falasse com ele, não era com ele que eu queria falar, eu queria comentar com as pessoas sobre aquilo, tentando buscar uma ajuda psicológica, né? Pensei em procurar um psicólogo, mas não vou.
desanimei, não fui. Aí eu conversando com a minha patroa, daí ela falou, Márcia, vamos escrever um livro? Ela é muito entendida, assim, né? Ela falou, se você tirar da tua cabeça e pôr no papel, não ajuda? Falei, vamos tentar, né? Aí eu fiz tipo um diário, passei pra minha amiga, que é jornalista, e ela acabou fazendo um livro, pois não, a gente já vendeu bastante livro, né? Ó, Se a Lua Pudesse Me Ouvir, o nome do livro. Como é que é o nome? Se a Lua Pudesse Me Ouvir. Se a Lua Pudesse Te Ouvir. Por que esse título, Márcia? Então, porque quando o homem, lá o bandido, estava nos bar durante a noite e nós estávamos numa fazenda, enquanto eu tinha só a minha filha primeira, e que eu tava com 13, 14 anos na época, eu ficava olhando pra lua, assim, pela janela na fazenda, porque eu não podia dormir antes dele chegar, e olhando pra lua, chorando, conversando com ela. Aonde está minha mãe? Será que essa lua que eu estou vendo, ela tá vendo nesse momento, né? Ficava imaginando, assim, porque a lua é uma só. Será que ela tá vendo a lua, olhando pra lua nessa hora? E daí a minha amiga achou por bem pôr esse nome, né? O título do livro, Se a Lua Pudesse Me Ouvir. Porque eu conversava muito com a lua, né? E chorando, em pranto, né? Porque eu não sabia se amanhã eu ia estar viva para estar olhando para a lua, né? Porque cada dia que eu vivia era como se fosse o último, né? Porque eu sabia que ele era muito agressivo, ele me batia, ele pegava facão. Quantas vezes ficou facão no meu pescoço ali, né? Tentando fazer eu confessar alguma coisa que eu não fiz. Mas com uma vontade, assim, de tirar minha vida, né? E até que uma vez nós estávamos na casa de um amigo dele, ele estava bebendo. Daí ele falou, vou comprar esse revólver pra te matar. Daí eu falei, como assim me matar? O que eu te fiz? E tinha um rapaz deitado lá. Ele falou, aquele rapaz lá fica só olhando pra você. Eu falei, mas e se ele tá olhando pra mim? Eu não tô dando bola de sentar aqui perto de você. E eu tava grávida de 3 meses, né? Daí ele falou, não, eu vou te matar. E tinha um facão atrás do banco, só puxei aquele facão e dei assim pra dar no pescoço dele, sabe? Eu quase tirei a vida dele. Eu pensei, Você chegou a machucá-lo? machuquei. Eu cortei. Daí ele levou o braço assim, cortou aqui e cortou aqui. Mas eu dei pra dar no pescoço mesmo, sabe? Porque eu não aguentava mais. Você chegou no teu limite, Eu cheguei no meu limite. Pensei, pra mim, eu não vou fazer mal. A minha vida é muito preciosa pra me tirar. Eu quero reencontrar minha mãe. Mas, Ratu, você merece morrer. Quantas pessoas você fez mal? Porque ele contava assim como se fosse um... Você fez isso na casa desses amigos Sim. que vocês estavam. amigo Qual dele. foi a reação desse pessoal lá? A mulher, né, me entendeu super bem, porque ela sabia minha história, e o amigo dele catou ele e levou pro hospital, né, que tinha que andar muito longe pra poder pedir socorro, e ele se esvaindo em sangue. Então feriu bastante ele. Bastante, cortou a veia dele, os nervos, né. Daí ele tava ainda destroncou o pé, né, na caminho. Falei, mas o que tá sofrendo não é nem metade que você fez me sofrer, tirando a minha Quando ele família. retornou para casa, o que ele falou para você? E ele falou que me perdoava tudo que eu fiz, que ele entende porque eu fiz isso, porque ele não devia ter me ameaçado. E vamos embora, vamos pra casa. Mas ele parou de te bater daí ou não? Não. No dia seguinte já fomos trabalhar, pensei, nossa, agora vai estar tudo bem, né? Agora vai me respeitar. Quem disse? Ele continuou batendo, brigando, bebendo, ameaçando e só me tirou daquelas idadezinhas, porque ele ficou com vergonha de ser, né, cortado por uma mulher. Aí a gente foi pra outra cidade, né? Vivia se mudando feito cigano. A gente não ficava num lugar só, porque ele arrumava muita confusão, ele devia muito nos mercados, nos botecos, né? E não tinha dinheiro pra pagar. Ele era muito papudo, assim, né? E daí, ele só fazia encrenca, daí tinha que estar se mudando. Aí, quando eu fui embora, eu deixei as meninas, até a mais velha me conta, né? Que ele falou, vou arrumar uma mãe pra vocês. Daí ela falou, quem? A tua amiga ali. Tinha 14 anos a menina. Ele gostava da menina nova. Ele mesmo falava, burro velho gosta de passo novo. Ele sempre gostava de se exaltar dessa forma. E gostava de contar que ele tinha 9 mulheres antes de conhecer minha mãe. Ele é, tipo, colecionador, assim. E todas elas, ele sempre batia, né? E ameaçava de voltar um dia, matar elas, né? Então... E você sabe dele hoje, Márcia? Sim, está preso. Ele... Está preso pelo crime de pedofilia? Não. Ou está preso pelos homicídios que ele cometeu e ocultação de cadáver? É por isso, pelo homicídio e ocultação de cadáver. Quantos homicídios ele cometeu?
Que eu saiba, era 2, né? Homicídio duplo. Foi o pai e o filho. Só que, pelo que ele fez comigo, ele não foi condenado. Mas você fez boletim de ocorrência? Fiz. Uhum. Eu fiz, mas ele não foi condenado por isso. Até a jornalista que ajudou a escrever o livro meu, né? Ela é jornalista criminalista, então ela tem acesso a tudo. E ela falou, não, ele teve até solto, tá com tornozeleira, só que daí virou traficante, arrumou as gangues lá, né? Mas por isso ele não foi condenado. E daí, quando a gente mudou, ele vendeu a terrinha que minha mãe tinha, que ela tinha herdado do pai dela, né? E fomos morar numa cidade que daí ele cometeu esses assassinatos, né? Que tinham... O pai e o filho também gostavam de caçar. E nessa noite eu e os 2 homens que ele matou e ele fomos caçar. Porque eu tinha que estar junto em tudo, né? Aí ele até matou um cervo, né? E fritaram e falaram, à noite vamos matar capivara? Combinaram, ele e o pai e o filho lá, né? Que o menino tinha 16 anos, o velho lá que ele matou tinha 40 e poucos anos. Aí foram. Aí quando foi meia-noite, ele voltou falando que ele tinha matado os homens. Mas a gente pensou, será? Daí ele mostrou assim no cano da espingarda, tinha cabelo do menino, porque ele deu um tiro no peito e na testa do pai, né? Do caso do menino lá. E daí o menino, por favor, não faz isso, meu pai não faz isso. Daí ele pegou e começou a dar a canada de espingarda, matou a canada de espingarda ao menino. Daí ele marcou o caminho e tudo, foi pra casa, chegou lá, contou, pediu pra minha mãe esquentar o prato de comida, ele jantou, mas tá todas as coisas de sangue assim na roupa dele, né? E daí falou, agora nós vamos lá queimar. Se vocês não ir comigo, eu mato vocês e jogo em cima deles, daí eu queimo. Daí nós, muito medo, minha mãe não abria a boca pra retrucar ele, fomos, né? Eu tava até com dor de garganta, me embolei num cobertor e fomos, mas era longe, 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 que eu nem sei quantos quilômetros daria. Pelo meio do mato. E nós passávamos pra lá e pra cá. Ele falava, mas ó, as árvores cortadas. Eu deixei marcada onde que eles estavam. Daí ele falou até o nome do bicho lá. Ó, se você escondeu eles, pode mostrar, já é teu. E daí nós voltamos por onde nós tínhamos acabado de passar. Tava ali, um atravessado, assim, no caminho que nós já tínhamos passado e o outro assim. Daí ele falou, ó, tá aí. Falou pra minha mãe revistar os bolsos, ver se não tinha dinheiro, né, antes de queimar. Minha mãe teve que tocar nos defuntos ali, né, cheio de sangue. E daí ele mandou minha mãe jogar a gasolina, que nós estávamos com 5 litros de gasolina, e riscar o fósforo. O homem, né, pegou fogo na primeira. O menino demorou, acho que uns 3, 4 palitos para daí acender. E daí o menino tava com a mão assim, né? Eu vi os dedos dele tudo em chama, aquele cheiro de gordura da pessoa, de roupa, da bota de borracha que tava, né? Tudo queimando. Nunca mais saiu assim da minha mente aquele cheiro que eu senti naquela noite queimando. A gente ficou olhando eles tem um tempo queimando, aquele sangue, né? Queimando, que é muito cheiro ruim. E daí fomos embora. Já tava quase amanhecendo. Aonde ele passava, que tinha uma casa vazia, ele metia fogo. Ele tava pro crime aquela noite, aquela madrugada. Ele foi incendiando tudo que ele encontrou. Tudo que ele encontrou. E ninguém desconfiou que era ele. Se desconfiou, a gente não esperou pra saber, porque daí no dia seguinte ele falou pra minha mãe, ó, faz pão, faz tudo que tiver a fazer, que nós vamos fugir dessa fazenda. A polícia vai vir atrás. E a gente passou perto da casa do homem que tinha morto, a mulher chorando, né? De certo, alguém tinha avisado, ou se acharam o corpo, o que não queimou, não sei, a gente não esperou até o final ver se queimou tudo, né? E lá tinha uma menininha também, pequena, né? Tava chorando. A gente muito triste com aquilo, com medo, não sabia o que ia acontecer, né? E daí ele falou, nós vamos embora. Já definiu onde a gente ia, né? Aí a gente catou, tipo, um saco, aqueles sacos de nylon, né? Pôs roupa, um pedaço de lona, caso chovesse, comida. A gente pegou o que podia levar e fomos. E andamos tudo pelo meio do mato, não podia ser pela estrada, nada, né? Por causa pra ele não ser reconhecido. E fomos, nós andamos 12 dias e 12 noites. Ali a gente enfrentou chuva, a gente enfrentou medo, né? Porque a bebida dele levou, né? Então a gente tinha medo, mas os abusos continuam no mato. Mesmo estando assim, fugindo, ele falava pra minha mãe, ó, eu vou lá em tal lugar, ver se tem um caminho mais próximo e tal. E abusava. Até ele fez isso com a minha mãe uma vez, eu me lembro que ele falou, né? Fiquem aqui, que eu e tua mãe vamos lá ver se tem um local. Mas a gente já sabia o que ia acontecer, porque era o que acontecia com a gente, acontecia com a minha mãe.
Então a gente já, a mesma coisa que ele falasse é o que ele tava indo fazer, né? Aí a gente andou. 12 dias depois, um pouco antes disso, tinha acabado a nossa comida. Nós tinha cebola, sal e farinha de milho. Aí tinha faca, né? A gente cortava e comia aquilo. Até nós chegar nessa fazenda. Aí chegamos lá, fomos bem acolhidos, né? A gente começou a trabalhar. Só que ele começou a levar nós no bar e o nosso patrão era o conselho tutelar. E ele descobriu que a gente tava indo no bar e armado. Aí ele pegou, só que em vez dele fazer alguma coisa, não, ele falou, ó, vocês não podem ficar aqui, vocês vão dar problema pra mim. Pegou a gente, foi até a primeira vez que a gente pousou no hotel, levou a gente no hotel, falou, ó, vocês vão embora, vou dar o dinheiro pra vocês e não posso ficar com vocês aqui, com essas meninas desse jeito, não. Não sei se ele desconfiou algo a mais, né? Sei que de lá nós fomos embora. Daí fomos pra outra cidade, outra fazenda, né? E continua tudo a mesma coisa, tudo repetitivo, assim. Olha quantas falhas ocorreu nessa história. Quantas falhas? A mãe, a professora, o médico e o conselheiro tutelar. Todos que deveriam proteger, todos que têm um papel de extrema importância nos casos de pedofilia. A mãe deveria proteger, a professora falhou, porque teria que ter feito isso já quando ela trouxe a notícia e notificado o Ministério Público. O médico que fez o parto dela falhou, que deveria ter feito o papel dele, e esse conselheiro tutelar. Quanta gente falhou. Por isso aqui fica o meu apelo. Pedofilia não é problema meu, é problema nosso. Todos têm que nos ajudar nessa luta. Porque arrebenta a vida da vítima. E nós temos que fazer o nosso papel, exercer o nosso papel. Márcia, eu gostaria que você narrasse, até para que outras pessoas, de repente, que passaram por isso, se vissem nessa história. Como é que ocorria o abuso? Como é que ele abordava você? Como é que ele se aproximava de você quando você era criança? Qual eram os modus operandi dele para abusar de você? Então, ele era bem, tipo, objetivo. Ele não tinha esse negócio da doce, igual muitos fazem, né? Ele já ia, tipo, direto. Ele levou eu a primeira vez pra gente ir no mercado fazer compra no dia seguinte, né? Que ele chegou a morar com a minha mãe à noite. E no dia seguinte ele falou, ó, eu vou fazer umas compras, porque você tá sem nada em casa. Mas essas compras eram coisas para você? Não, era no mercado pra casa mesmo, né? Mas ele usou essas compras... Pra me levar junto. Pra te levar junto, não pra fazer o abuso. Não, pra me levar junto. Tipo, a Márcia vai junto e traz, né? Ajuda a trazer, porque como não tinha carro, não tinha nada pra trazer, né? Daí a gente trazia na mão mesmo. Aí, no caminho, ele já falou, né? Que queria ficar comigo e tal, e eu sem entender nada, né? Porque eu só tinha 9 anos, eu mesmo tinha muito medo de homens, né? Então, ele já pediu pra mim fazer sexo oral e já... Daí eu fiquei com medo, não sabia, né? Aí, tá bom, então vamos lá. Na viagem? Na viagem, na ida, era de manhã. Então ele parou no caminho, entrou no mato ou ficou na Já estrada? era mato. Era Já mato. era mato. Era um carreirinho, assim, que a gente andava no meio do mato, porque era mato onde nós morávamos, né? Aí a gente foi, daí não... Tá, então não faz nada. Fomos lá, fizemos a compra. Ele passou o dia todo lá, bebendo, né? Conversando com os amigos. Aí compramos o que tinha que comprar. E você no bar junto? E eu no bar junto. Eu sempre vivi no bar com ele, né? Só que daí ele ficava brigando comigo, porque as pessoas ficavam olhando pra mim, pagavam doce. Qual era a idade dele? Na época ele tinha 40 e poucos, quase 50 anos. Quase 50 e você 9 anos. Aí, se um homem chegasse com dó de uma criancinha ali no bar, né, abandonadinho, pagasse um doce, ele brigava comigo, como se eu tivesse dado bola pra pessoa, sabe? Tipo, né? Ele tinha ciúmes Ciúmes. de você como mulher. Sim, como mulher. Mas as pessoas me viam uma criança ali no bar junto com, sei lá, talvez o pai ou o vô, né? Mas não, era mulher. Aí... Daí a gente fez a compra à tarde, já tava quase noitezinha, a gente voltando pelo mesmo caminho, mal tava pra enxergar onde pisava, né? No meio do mato.
Daí ele correu atrás de mim, fez eu pegar nas partes íntimas dele, e eu saí correndo. Eu tinha ganhado um calendário até do cara do boteco lá do bar, né? Aí até perdi, perto da casa da minha avó, inclusive eu comentei outro dia, falaram que tinha achado. E daí que no dia seguinte eu cheguei à noite, fui dormir, né, chorando. Contei pra minha mãe no dia seguinte que ele tinha saído. Ah, você contou logo em seguida... No dia seguinte já. Que ele obrigou você fazer sexo oral com ele. Aí que minha mãe brigou, né? Então já no dia seguinte eu contei pra você, vamos acabar com isso, porque ele chegou ontem. Me diga uma coisa, Márcia. Ele sabia que você tinha contado para tua mãe e sabia da reação da sua mãe? Não. Sua mãe não chegou a questioná-lo? Não, a mãe não questionou, porque ela já tinha medo dele, né? Vivia armado. E acho que ele não sabia que eu tinha contado pra minha mãe. Mas as atitudes da minha mãe, quando via eu saindo com ele, ela podia dizer, não vai levar a menina não, ou as meninas, né? E então ele continuou saindo para fazer compras e levando você e a tua irmã? Sim. Ou levava uma de cada vez? Teve uma vez que ele levou nós duas e ele abusou de nós duas, mesma noite. Ele abusou de vocês duas juntas? Sim, juntinhas. Uhum. Isso é muito raro, gente. O pedófilo fazia abuso coletivo. Como eu disse anteriormente, o pedófilo ele abusa de uma criança e abusa de outra sobre o mesmo, na mesma casa, mas não no mesmo ambiente. Este fugiu às regras. Quer dizer, cada vez que quanto mais eu conheço a história de pedófilos, mais eu me surpreendo. E desta vez as duas tiveram que fazer sexo oral com ele? Não, só sexo mesmo. Ah, daí ele já estava em fase de penetração. Uhum. Então foi estupro. Estupro. Ele estuprou vocês duas. Sim. Estuprou nós duas. Ele machucou vocês. Machucou. E mesmo assim tua mãe não falou nada? Não, porque minha irmã nunca contou pra ela, né? Até aí minha mãe sabia que era eu. Não, né? sangrou? A gente não percebeu, né? Tava escuro, tava noite, a gente acabou pousando no mato, porque ele tava muito bêbado, ele não conseguia andar, né? Mesmo bêbado, fez isso, né? E sei lá se no dia seguinte ele lembrava do que ele fez ou não. Daí no outro dia a gente já chegou, a gente tomou banho, né? E vida que segue, a gente tentava fingir que não aconteceu, né? Porque não tinha o que fazer. Tinha que conviver com aquilo. E dali pra frente, isto era diário, era constante? Constante. E ele fazia sexo com você, com a tua irmã e com a tua mãe? Sim. Normal. E só que só uma vez, né, que ele fez comigo e minha irmã mesma noite, né? Aí outras que foi vezes... essa vez do mato? Sim. Aí, a maioria das vezes era mato, né? Porque ele vivia caçando e levava gente, né? Às vezes nós estávamos cansados, trabalhar o dia todo, daí chegava à noite e dizia, vamos caçar. Nós já sabia que não era só caçar. Então a gente enfrentou vários perigos, apesar de estar... Eu preferia enfrentar o tigre, a onça, a cobra, sei lá o que tivesse no mato, do que estar junto dele, né? Naquele momento. Era a pior companhia que tinha, né? Sem falar aquele cheiro aquele cheiro de bebida, sabe? Um homem porco assim mesmo, né? Márcia, você narrou que ele não respeitou a tua dieta, não respeitou a sua cesárea quando você teve a primeira filha, não respeitou a tua quarentena. Como é que foi isso para você? Ele sabendo que você estava com pontos na barriga, que você estava ferida, mesmo assim ele queria manter relação sexual com você? Sim, eu cheguei do hospital, no 5º dia já fui trabalhar, né? E na roça? Na roça, fazenda. Aí ele achou que já estava tudo bem, né? E aí, na noite, já quis relação sexual. E eu achei que podia também, porque eu não tinha ideia se podia ou não, né? Aí, como eu fazia todas as vontades dele, eu acabei cedendo. E a partir daquele dia, sempre era assim, né? Menstruação, nunca tinha respeito. Nem o período menstrual, o ciclo menstrual, ele não respeitava? Não, é que lá não tinha respeito nenhum. Eu querendo ou não, ele não pedia, ele exigia. Então, havia estupro? É, sempre estupro, né? 8 anos. O pedófilo não tem limites. Para ele, tanto faz se a vítima tá ferida, tá esgualepada, tá machucada, tá menstruada, não interessa.
Interessa é o desejo dele. O egoísmo e a monstruosidade dele impede ele de ter algum discernimento de alguma coisa. Então, ele é sem limite. Para quem tem dó desse jaguara, eu te digo, leva para tua casa, carrega para você. E eu espero que você não tenha filhos em casa. Tá com dó? Leva para você. Márcia, você pode me contar a tua história com relação ao seu pai antes da sua mãe se casar com esse pedófilo, se juntar com esse pedófilo? Então, meu pai, quando eu era bem bebezinha, acho que menos de 2 anos, ele levou a minha irmã para o barraco, onde ele trabalhava na roça, e na noite ele mexeu com a minha irmã. Então, eu não sei o que aconteceu, mas ele abusou da tua irmã. Abusou da minha irmã. E minha irmã chegou e contou pra minha avó, né, contando que... Mãe dele? Não, mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe. Avó materna. Que o pai tinha mexido com ela e contou detalhes que hoje eu não sei, porque ela nem comenta nada, então ela não gosta nem comentar nome de pai, né? Aí minha avó contou pro meu avô. Aí meu avô foi na roça onde eles estavam trabalhando, minha mãe e meu pai, e jogou uma pedra nele e falou: você mexeu com a tua própria filha, e chamou, né, os palavrão lá. E daí ele pegou e foi correndo pra casa, tomar um banho pra ir embora. Para fugir de casa. Para fugir. Uhum. Ele espancava sua mãe, vocês? Ele espancava. Minha mãe conta que ela até tinha uma cicatriz na barriga, né? Que ele deu uma correntada, aqueles reios de... um chicote lá de... De cavalo. De cavalo. Tinha uma corrente na ponta e ele bateu na barriga dela. Ela estava grávida da minha irmã. Inclusive, minha irmã nasceu de 7 meses, né? Então, ela teve bastante aborto, assim, por conta do sofrimento. Meu pai era muito bandido. Aí, ele convencia minha mãe fazer as irmãs dela a dormirem com ele, né? Transarem com ele. As cunhadas dele, As cunhadas então. dele. Uhum. Qual era a idade delas? Elas eram adolescentes, então, como eu era muito bebezinha, então eu nem sei, mas elas eram adolescentes, eram novas, né? Daí ele falava, ele convencia ela, ó, você tem que falar pra ela ficar comigo. E uma, pelo que minha mãe contava, conseguiu ficar com ele, acho que até gostou dele, né? Não sei. E minha mãe até não se dava muito bem com ela. As outras diz que não. Mas, então, daí voltando lá, meu avô falou que ia matar meu pai tomou um banho e só foi embora, né? O teu avô... Materno. O teu avô materno falou que ia matar ele. Sim, porque abusou da própria filha, né? Própria filha, uhum. Aí ele tomou um banho, mas nisso meus tios cercaram o barraquinho que a gente morava e meu avô chegou na porta, daí falaram, onde você pensa que vai? Daí ele, não, eu tô indo embora. Daí meu tio deu um tiro no peito do meu pai, caiu dentro de casa, né, morto. E aí a minha mãe contava em detalhes, né? Vocês não estavam em casa? Nós estávamos. As minhas irmãs mais velhas lembram, só que eu tinha 2 anos, então não lembro. As tuas irmãs mais velhas, ele tocou também? Não. O meu pai? É. Não, só na mais velha mesmo, né? Que tinha 5 anos. Uhum. Então, a gente era tudo 1 ano de diferença, né? Então, você tinha uma outra irmã de 4, uma de 3 e você? Então, daí... Aí, minha irmã mais velha pegou eu e correu, né, pra casa da minha avó, enquanto ele tava morto lá. Minha mãe ficou olhando, né, sem entender nada. Ele morto no chão, aquele sangue. Daí, a gente disse que tinha uns patos, os patinhos começaram a beber aquele sangue do meu pai lá escorrendo. E outro tio meu ficou com medo da minha mãe contar pra polícia, denunciar, falou, vamos matar ela e todo mundo também. Meu tio, irmão da minha mãe, falou, vamos matar todo mundo? Daí outro tio, irmão dele, falou, não, a gente vai matar ele. E as crianças, a mulher, não, né? É nossa irmã. Então, nosso tio salvou a gente, porque senão tava tudo nós morto. Aí, o que eles fizeram com o corpo do nosso pai? Eles enterraram, só que daí andavam umas pessoas lá cortando madeira para fazer trilhos de trem, né? Eles falaram, eles vão descobrir. Aí, eles desenterraram, e pelo que eles sabiam, meu avô também, né? Tudo bandido. Descobriu que meu pai tinha estômago de plástico, né? Porque ele tomou cerveja com soda, uma coisa assim. E acabou derretendo o estômago dele. E partiram meu pai e olharam ver se era o mesmo estômago de plástico, não? Aí queimaram ele. Queimaram e o que não queimou jogaram no rio. Então até hoje tem lá, tipo, como se fosse um túmulo, assim, né? Enterrado no chão. Porque
dá pra ver ainda onde que é, né? E a gente foi crescendo, nossos tios foram contando onde que era e a gente acabou pesquisando e era lá mesmo. E a polícia nunca descobriu. Não, Eles nunca foram punidos. não. E ele já era casado. Meu pai era casado com outra mulher antes de conhecer minha mãe. Inclusive, meu sobrenome é no sobrenome da mulher dele. Meu e de todas as minhas irmãs. Ele registrou no nome da ex, ao invés do nome da minha mãe. E com essa ex, ele teve filhos também? Teve 2. Inclusive, um filho disse que veio atrás dele um tempo e sumiu. Desapareceu. Ninguém sabe onde que foi. A gente, claro, suspeita, né? Como meus tios, meu avô queriam pagar rastros qualquer, né? Vai que fizeram o mesmo, né? Então, não sei, porque a gente E não você conhece. sabe se houve abuso também no primeiro casamento do seu pai? A gente não sabe nada sobre ele. Nada. Quer dizer que, então, a sua irmã foi abusada pelo seu pai e pelo padrasto dela, marido da sua mãe, posteriormente. Não. E você... Essa foi só pelo pai mesmo. Ah, essa é a mais velha? A mais velha, que daí saiu de casa. Saiu de Porque casa. logo em seguida que meu pai morreu, minha mãe arrumou um outro padrasto antes desse um. Arrumou um outro. E meu tio até falou, conheço um homem ali, parece boa pessoa e tal. Ele queria ajudar a minha mãe da forma dele, né? Ajuda a cuidar das crianças e tal. E nós todos pequenininhos, tudo, sabe, pobre mesmo, assim. Aí, só que daí esse que batia muito na gente, batia na mãe, ele, às vezes nós estava se aprontando para ir para escola, ele pegava uma faca e corria atrás da mãe para matar, ela corria com nós até onde dava, e nós mais medo do que ela, nós ia para escola. Só que nós não conseguia se concentrar na aula, né, porque a gente pensava, será que nós vamos chegar, a mãe vai estar morta, né? Você chegou a se alfabetizar, Márcia? Agora eu terminei meu ensino médio, pelo EJA. Agora, depois de adulta? Aham. Eu não sabia ler, não sabia escrever, tipo, era analfabeta mesmo. Eu tentava ler na Bíblia, Mas soletrando, você ia né? para a escola? Até os 9 anos, que daí no próximo o padrasto me tirou, né? Mas ia, assim, no primeiro padrasto a gente ia pra escola, apesar de faltar muito. Eu fiquei 5 anos na primeira série, nunca passei de ano, porque eu não tinha cabeça. Eu chegava lá, eu ficava imaginando a cena, como eu ia chegar a encontrar minha mãe. Eu e minha irmã, né? Que nós éramos as únicas que ficamos morando com ela. Então, a gente não pensava. E daí nós era muito... Assim, a gente brigava muito com as outras coleguinhas. Eu mesma era muito agressiva. Eu batia muito nas outras criancinhas. Porque... Você só repetia o que você via na tua Sim, casa. porque desde que eu me conhecia por gente, eu era maltratada. Eu era abusada. Eu sentia o maior prazer em fazer as outras crianças sofrer o que eu estava sofrendo, de alguma forma. Mostrar para elas, sabe? Sem elas merecer nada. A criança repete o que ela aprendeu. Se você for maltratada, você vai maltratar. Se você for amada, você vai respeitar. E então, a tua irmã foi abusada, você foi abusada, a outra irmã foi abusada. Que você tem conhecimento, 3 da sua família foi abusado por 2 pessoas diferentes. Veja bem, o abuso sexual, ao longo dos 30 anos que eu tenho de trabalho nesta área, o que eu tenho percebido? Quando eu pego um caso de abuso de uma criança, quando a mãe traz para mim esta notícia, eu procuro saber da mãe se houve abuso, se ela foi também abusada, e com muita dificuldade ela conta que foi. Então ela foi e a filha dela foi. Aí eu pergunto sobre a mãe dela, a avó da criança abusada. Às vezes ela sabe, diz que foi abusada também, às vezes ela não sabe, e eu pergunto como é que é o comportamento da sua mãe. E ela começa a dizer como é o comportamento, e pelo comportamento eu percebo que também esta avó foi abusada. O que isso me traz de esclarecimento? Isso, para mim, é uma maldição familiar, que veio da avó, quiçá da bisavó, a gente não sabe, outras gerações anteriores, né? A gente não tem a notícia, mas a avó foi abusada, a mãe foi abusada e a filha foi abusada. Se não quebrar isso, o filho desta filha hoje vai ser abusado, o neto ou bisneto, então
tem que ser quebrado. É uma maldição familiar que há necessidade de ser interrompido e quebrado para que não haja mais pessoas abusadas dessa família, para que não haja mais mortos sem túmulos ou túmulos invisíveis. Márcia, eu vou fazer uma última pergunta para você. Se você pudesse hoje colocar todas essas pessoas que te negaram ajuda, tua mãe, a professora, o conselho tutelar e o médico, o que você falaria para eles? Então, eu não pensei o que eu poderia falar, mas eu poderia falar, tipo, vocês me negaram ajuda, eu sofri, eu comi o pão que o bicho amassou, né? Só que isso serviu para mim me fortalecer. Talvez para hoje eu olhar a vida com outros olhos, não cometer o mesmo erro que eles cometeram. E eu ficar de olho numa criança, numa mulher, se tá sofrendo esse abuso, eu saber como ajudar. Do jeito que eles não me ajudaram, talvez eu possa ajudar elas, né? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. O que eu passei, quem sabe sirva para hoje eu poder ajudar outras pessoas, né? Com certeza você está ajudando hoje outras pessoas. Eu quero ajudar. Você perdoaria esse pessoal que não te estendeu a mão? Eu perdoaria, porque eles foram muito sem noção, assim, né? Porque eles ficaram com medo do homem, né? Eles não pensaram que ali estava uma vida que podia ser destruída, como tentaram me destruir, mas Deus foi maior e me abençoou, né? Me devolveu a vida e eu deixei passar, né? Então, sim, eu perdoaria. Então tá aí, gente. O tamanho do coração dessa vítima. Hoje ela perdoa. Quer dizer, a pessoa deveria ter feito, não fez. O problema não era deles naquele momento. O problema era dela. E ela que se virasse. Uma criança indefesa, sem ter ajuda de ninguém, sem poder contar com ninguém. Mais uma invisível, como todas as outras crianças que choram no meio da noite e que ninguém escuta. No próximo episódio, Túmulos Invisíveis, nós vamos conversar com uma mãe que é uma verdadeira heroína. Defendeu 12 crianças do agressor, inclusive o seu filho. Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, Disque 100. RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RIC.